a ideologia alemã, por que começar por ela? Porque é o texto onde Marx e Engels, digamos, sintetizam os fundamentos desta nova concepção de mundo. Lá estão os elementos fundamentais desta nova concepção de mundo. Vocês podem, quem não tem, pode adquirir até por um preço acessível, que é da expressão popular, né? Imprescindível. Manuscritos econômicos e filosóficos, a crítica da filosofia de Hegel, introdução, não a crítica toda, porque tem dois textos. Um é a crítica da filosofia do direito de Hegel. O outro é crítica da filosofia do direito de Hegel, introdução. É um texto pequeno. É esse que vale mais, claro, que quem quiser ler o outro sim também, interessante, mas esta introdução é mais fundamental. Glosas críticas. Para quem trabalha com política social, de qualquer gênero, seja na área da educação, na área do serviço social, seja na área da política, enfim. Glosas, o título é mais amplo. Glosas críticas ao artigo O Rei da Prússia e a Reforma Social do União Prussiano. A gente cita como glosas críticas. Glosa é comentário. Comentário seria comentários críticos a um texto que alguém fez, então ele é absolutamente fundamental para compreender a relação entre a dimensão política, o Estado, as políticas públicas e a dimensão econômica. Para compreender o que o Estado faz, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Para desmistificar esta ideia de que você tomar o Estado e através do Estado, através de políticas públicas, você pode ir impondo limites ao capital, melhorando cada vez mais a situação da humanidade. Isto é absolutamente inviável. O Estado nasceu por causa das contradições entre as classes sociais e ele depende do capital. Quem manda nesta sociedade é o capital. Ponto. Não importa se você tem a boa vontade. Não é questão de boa vontade, não é questão de honestidade. Política não tem nada a ver com honestidade. Política tem a ver com aquilo que tem que fazer para reproduzir esta forma desigual de sociabilidade. Política do ponto de vista do Estado. Então, esse texto é fundamental. Bom. O capital é a obra básica para entender como é que se produz a riqueza nesta sociedade. Como é que se produz a base material, a partir do qual se ergue todo o conjunto desta forma de sociedade. Eu tenho um livro que, aliás, tem vários livros que facilitam a leitura, mas o básico é sempre ir ao capital. Tem um livro do Zé Paulo Neto e do Marcelo Braz, chama Economia Política, uma introdução crítica, muito didático, muito legal, assim, para ajudar a entender. Você vai a ele e volta ao capital. Qualquer coisa que a gente escreva sobre é sempre uma interpretação da gente, então tem que estar sempre alerta para isso. Há outras obras, A Miséria da Filosofia, A Sagrada Família, as obras do Marx de caráter mais político, 18 do Mário, mas um outro texto que eu acho muito importante para a gente é A Guerra Civil na França.
A guerra civil na França é uma reflexão do Marx sobre a Comuna de Paris, o que ela representa e o que ela levanta em termos de perspectiva para o proletariado. E se vocês comprarem, tem uma guerra civil na França, eu não sei se tem a expressão popular, mas a melhor edição é da Boitempo. Infelizmente a Boitempo, o preço aqui é mais caro, mas para este livro eu sugiro, porque a edição da Boitempo tem mais textos do que só o texto final. Tem manuscritos que não foram, que nas outras edições não tem, e tem coisas preciosas. Bom, claro, do Engels, a origem da família da propriedade privada do Estado, absolutamente fundamental para a gente entender como é que surgiu a família monogâmica, como é que surgiu o Estado e como é que surgiu a propriedade privada. Além disso, mais voltado já para o nosso curso, sugestão de leitura de dois textos que também estão no meu site, um é chamado Pluralismo Metodológico, um falso caminho. E um outro texto chamado Modernidade, Pós-Modernidade e Razão. E para compreender mais, digamos, a situação em que nós nos encontramos hoje, três textos que são fundamentais. Claro que isso é do meu ponto de vista. Lembre-se sempre, uma outra pessoa poderia indicar outras coisas. É tranquilo isso. Não quer dizer, olha, gente, o que eu estou indicando é a verdade. É o que eu acho que é importante. Mas certamente eu teria um caminhão de coisas mais para citar. O primeiro texto é um livrinho chamado Para Além do Capital. Esse, de fato, é um livrinho de 1000 páginas. Esse livrinho, nossa, ele Infelizmente, o Messaros escreve muito. Ele é muito prolixo. Mas é muito bom. A contribuição que esse cara deu para a gente compreender a situação que nós nos encontramos e as nossas tarefas é incomensurável. O segundo livro é um livro chamado A Crise do Movimento Comunista. Também publicado pela Expressão Popular. esse que você falou ontem, né? Isso. A Crise do Movimento Comunista de um autor chamado Fernando Claudin. E o terceiro é Descaminhos da Esquerda, da centralidade do trabalho à centralidade da política. Esses três trabalham a questão da perda, de alguma maneira, claro, de maneira muito diferente, da perda da perspectiva revolucionária e da emergência na esquerda da perspectiva reformista. Mais especificamente, ainda para compreender a situação atual e para compreender a sua relação com a problemática da educação, que vocês trabalham dentro dessa problemática, dois textos meus. O Grande Ausente,
outro, o grande ausente e os problemas da educação. Bom, tenho até medo de falar mais coisas. Tem mais um bocado de coisas interessantíssimas. Eu vou sugerir, aí obviamente cada um vai, né, mais referente às questões metodológicas agora. Além de tudo que já foi citado, vários textos do Lukács. O marxismo ortodoxo. O marxismo ortodoxo. Mas esse está em algum livro ou não é um livro? Esse é um livro? Esse é um artigo, é um texto. Esse texto e outros dele, o marxismo ortodoxo, Georgi em húngaro, Lukács, se escreve Lukács, na verdade a pronúncia é Lukács. Eu nunca sei como que é escrito. Eu falo Lukács, não é? Lukács. Em húngaro, as pessoas pronunciam como universo. Esse texto está numa coleção da editora Ática, Grandes Cientistas Sociais. É uma coleção, a capinha é branca e azul, grandes cientistas sociais, uma série de autores, entre eles este. Outro texto dele, as questões metodológicas preliminares. Também está neste volume da Ática. Um artigo dele em que ele sintetiza esta perspectiva metodológica, ontológica dele, se chama As Bases Ontológicas do Pensamento e da Atividade Humana. As bases ontológicas do pensamento e da atividade humana. Do professor José Paulo Neto, 3 textos. Introdução ao método de Marx, é um pequeno livrinho publicado. Esse livro não tem formatura, só você ficar assim, eu comprei é da expressão popular, então, bem baratinho, bem. Eu paguei acho que R$3, né? Aí tem outro que está numa série de vídeos. Eu tenho o texto impresso também, não foi publicado em livro, foi transcrito, mas ele está, acho que são 8 vídeos, se não me engano, 10. O método em Marx. Aí é uma coisa extensa, é para quem realmente quer ir a fundo, com um exame detalhado, muito bom. Zé Paulo é um dos caras que mais entende dessa problemática. Então, ele não está assim, né? Ele está no curso ainda, que eles são vivos, assim, né? Das 2 vezes que ele marcou para Maringá, ele fura muito. Ele fura muito o compromisso. E sempre espera, mas eu vou muito bem, né, Maringá? Ninguém tem. Daí eu vai ter bem? Confirmou? Não. A não ser que tenha chegado já, você nunca tem certeza se vai chegar. E Deus fica
idiosincrasias pessoais. Mas ele continua, não, ele está muito doidinho, assim. Agora na greve, falando sobre a universidade e as classes sociais. Mas ele, o que vocês puderem ler dele, eu aconselho. Realmente é um cara que vale a pena. Mas um texto dele em especial que nos interessa aqui é Razão, Ontologia e Praxis. É um artigo. Esse artigo está na revista Serviço Social e Sociedade número 44. Razão, Ontologia e Praxis. Um texto também que nos interessa para as questões metodológicas é do Sérgio Lessa, chamado Lukács. A ontologia, e seu fundamento ontológico, que eu esqueci no anterior. O método e seu fundamento ontológico. Vocês encontram isso, abre a página do Sérgio, lá, sergiolessa.com, vocês encontram isso lá. Bom, com isso dá para vocês se divertirem durante algum tempo. Agora vamos ao terceiro momento, ao terceiro padrão. Padrão greco-medieval, o padrão moderno. Lembre-se sempre, os grandes padrões metodológicos respondem a determinados interesses sociais. Como os interesses sociais mais importantes, não os únicos, obviamente, mas os mais importantes, são os interesses das classes sociais, e como as ideias são uma mediação para a intervenção no mundo, portanto, para configurar o mundo segundo determinados interesses, nada mais óbvio de que os padrões metodológicos respondem a interesses das classes sociais. Nós vimos isso no greco medieval, na modernidade. O padrão metodológico moderno, chamado método científico, responde aos interesses da burguesia. Dito isso, não é nada de mal. A burguesia foi uma classe social que, com todos os problemas, elevou o ser social, a humanidade, a um padrão que não existia antes, é um padrão superior. O padrão civilizatório, todas as desgraças que tem realmente abriu para a humanidade, a partir da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, que é a culminância da Revolução Burguesa, abriu para a humanidade possibilidades que não existiam antes, inclusive para os indivíduos singulares, com muitas limitações, muitos problemas, claro, mas sem dúvida nenhuma abriu possibilidades para a humanidade, até do ponto de vista material. A possibilidade de criar riqueza em grande escala, em grande quantidade, rapidamente, de alguma maneira, que não existia, de alguma maneira, poder se disseminar até pela totalidade do corpo social, isso permite pela burguesia. Isso implicou um avanço na sistematização do conhecimento científico da natureza e também um avanço no conhecimento da própria realidade social. Aí entra em cena uma questão importantíssima para o que nos interessa.
desde o começo da humanidade, até o século XIX, a realidade social, ou o ser social, que assim, tinha um caráter de imaturidade. O que significa isso? A realidade social era imatura. Ora, algo ser maduro significa que se distingue claramente das outras coisas. Uma plantinha, quando nasce, se você não sabe o que é, você vai ter que esperar ela amadurecer, chegar à sua plenitude madura para entender, bom, isso é laranja, isso é limão, isso é mamão, isso é não sei o quê. Quando nasce pequenininha, é difícil, a não ser que você já tenha ciência anterior, você não sabe o que é. E a humanidade é a mesma coisa. Nasce lá, a partir da natureza, se descola da natureza. O processo de descolamento da natureza é muito vagaroso. Pense na comunidade primitiva, lá nas cavernas, os seres humanos primitivos eram muito próximos dos animais. A distinção este processo de afastamento da realidade social em relação à realidade natural é muito vagaroso, levou milhares de anos. Implica tanto a transformação do mundo objetivo quanto a transformação dos próprios seres humanos, a construção da subjetividade, da racionalidade, da afetividade, tudo isso é uma construção histórico-social que levou milhares de anos. Mesmo com a Revolução Neolítica, que se dá mais ou menos entre 10 e 15 mil anos atrás, passados, isso significou uma virada muito grande na capacidade de produzir riqueza, digamos, em escala maior do que vinha sendo produzida na comunidade primitiva. Mesmo com isto, até o século XIX, passando pelo escravismo e pelo feudalismo, a capacidade de produzir riqueza em grande quantidade e rapidamente ainda era muito reduzida. Maior do que a anterior, mas ainda muito reduzida. O que faz uma virada extraordinária na história humana é a Revolução Industrial, que se dá exatamente no final do século XVIII, começo do século XIX. Precisamente 1760, 1830. Estas poucas dezenas de anos fizeram uma virada na história da humanidade absolutamente fundamental, que significaram uma explosão da capacidade humana de produzir riqueza em grande escala e rapidamente. Como eu estava explicando ontem, isto se deve àquele motorzinho do capitalismo que vai ampliando, exigindo o desenvolvimento das forças produtivas, exigindo cada vez mais ciência, mais tecnologia, mais maquinaria, enfim, explode a capacidade humana de produzir riqueza. Este ato que funda o capitalismo, que é a compra e venda de força de trabalho, faz duas coisas. Quer dizer, o mesmo ato, pela sua natureza, prestem bem atenção, porque não é uma intervenção planejada. É algo que acontece pela natureza do ato de compra e venda de força de trabalho. Este mesmo ato tem dois resultados. Primeiro, este ato eleva a humanidade à sua plena maturidade. Ele é o responsável por transformar a realidade social em algo claramente diferente da realidade natural. Isto é elevar a humanidade à sua plena maturidade. Isso é deixar claro que a realidade social é essencialmente diferente da realidade natural. Não quer dizer absolutamente, mas quer dizer essencialmente diferente.
ele faz isso? O que é que ele tem que faz isso? O que ele tem é que o ato de compra e venda de força de trabalho é um ato puramente social. O ato do trabalho escravo e o ato do trabalho servil ainda tem um componente de naturalidade muito grande. O escravo é uma coisa, e o servo é muito próximo de uma coisa. E a distinção entre nobre e servo, vocês sabem que tem muito a ver com uma coisa biológica. O servo é servo porque nasce de servo. O nobre é nobre porque nasce de nobre. E não pode mudar para a categoria do outro. Portanto, tem um componente biológico importantíssimo. E tem consequências sociais no sentido de assemelhar a realidade social à realidade natural. O ato de compra e venda de força de trabalho é um ato puramente social. O trabalhador assalariado não é trabalhador assalariado porque nasce de trabalhador assalariado. E assim como o capitalista. Ser capitalista é uma relação. Não existe capitalista se não existir trabalhador assalariado e vice-versa. Então, é claro que aí não tem componente biológico nenhum. Veja, este é o ato que funda esta sociedade toda. Todas as outras categorias, mais-valia, dinheiro, né? Trabalho assalariado, propriedade privada, de tipo capitalista, todas essas categorias são resultado desta compra e venda de força de trabalho. Portanto, todas as outras categorias são categorias puramente sociais. Isso faz com que a humanidade, a partir daí, né, se torne um ser puramente social, sem desconhecer o seu fundamento natural, que obviamente nunca vai desaparecer. Bom, este ato, para o que nos interessa, faz duas coisas. Uma, ele permite que, agora olhando para a relação entre sujeito e objeto, permite que a realidade social seja compreendida como ela de fato é. Não como natural, como social. Ou seja, permite que a realidade social seja compreendida como resultado da atividade humana. Não como resultado nem da vontade divina, transcendente, nem como resultado de leis naturais. Permite que seja compreendida como resultado da interatividade humana. Tudo que existe dentro do ser social, na realidade social, é resultado da atividade humana. Isso é uma possibilidade de compreensão. Que não era possível antes. Veja, o que é extraordinário isso, é que grandes autores, geniais, do tipo do Aristóteles e do tipo do Kant, e até de Hegel, apesar de serem geniais, não conseguiram chegar a compreender a realidade social como plenamente social. Eu não posso parar aqui para explicar isso, mas quando vocês lerem, vocês vão entender. Há um componente de naturalidade, né, de extra-humanidade, do extra-humano muito forte nesses autores. Aristóteles dizia, só para ver um exemplo, Aristóteles afirmava que há seres humanos que nascem para serem escravos e outros que nascem para serem livres. Muito bem. Esta é a primeira coisa que este ato faz. Permite que a realidade social seja compreendida como ela de fato é, isto é, como resultado da atividade humana. Segundo, este mesmo ato impede que se compreenda a realidade social como ela de fato é. Vejam que coisa interessante.
a mesma coisa, o mesmo ato, não são dois atos diferentes, é o mesmo. O mesmo ato faz duas coisas opostas, permite e impede. Não é que impeça absolutamente, mas impede, complica. O que impede, nós já vimos ontem. O que impede é que o ato de compra e venda de força de trabalho implica aqueles dois sujeitos, com aquelas três qualidades. Tem que ser livres, pero no mucho. Tem que ser iguais, pero, e tem que ser proprietários. Pero, de novo, exato. Quer dizer, mas a aparência é que todos nós somos iguais. Na aparência, todos nós somos proprietários. Quando eu troco minha força de trabalho com o capitalista, ele me dá um salário, eu estou trocando uma mercadoria por outra e neste troco, na imediaticidade, nós somos iguais. E nós fazemos isto livremente. Ninguém de vocês precisa se empregar, vender a sua força de trabalho. Pode morrer à vontade. Pois é. Então, na aparência, todos somos iguais, todos somos livres, todos somos proprietários, fazemos essas transações e a vida segue. Se você opera apenas sobre os dados empíricos, você constrói toda uma cientificidade adequada à reprodução desta forma de sociedade. É isto que acontece com o método científico moderno. E isto impede a compreensão da realidade social como ela efetivamente é. Vocês vejam que no fundo desta concepção lá, tinha a afirmação de que os seres humanos são egoístas por natureza. Portanto, tem um componente natural que esconde a verdadeira natureza humana, mas que é tomado como algo efetivo. Portanto, nós vimos então que nasce daí toda a concepção de mundo e a concepção metodológica, científica da modernidade, e que é coerente como mediação para a reprodução desta forma de sociabilidade, sem nenhuma desqualificação, apenas como constatação histórica, e que permitiu grandes avanços tanto na compreensão da natureza quanto na compreensão da sociedade. Basta você pegar Maquiavel. Se você compara a teoria do Estado, da política de Maquiavel, com as teorias aristotélicas, as teorias tomistas, você vai ver a enorme diferença e a superioridade da explicação maquiaveliana em relação às outras. É tranquilo. O que nos interessa agora é pegar o outro caminho. Este primeiro caminho do impedimento, não por uma decisão pessoal, não por uma decisão consciente, mas por um processo social, é o caminho que interessa à burguesia, a todos os ideólogos burgueses, porque isso vai reproduzir a sociedade burguesa. A quem interessa compreender a realidade como ela efetivamente é, até o seu máximo, a sua raiz mais profunda possível. Parece que não é exatamente a burguesia, né? A outra classe que tem interesse em compreender esta realidade, porque a outra classe tem interesses que são completamente opostos aos interesses da burguesia, é a classe do proletariado. Ao proletariado interessa tomar o caminho da permissão, da compreensão da realidade como ela social, como ela de fato é. Ou seja, ao proletariado interessa ir à raiz do problema para ver onde é que se gera a desigualdade social. Vou dizer uma coisa que eu
Peço que vocês prestem bem atenção. Aliás, faço primeiro uma pergunta. Eu sempre faço e eu vejo as respostas mais interessantes. Qual é o objetivo que nasce qual é o objetivo fundamental que nasce da própria natureza do proletariado? Não da consciência dele, da natureza dele. Qual é o objetivo essencial, mais importante, mais decisivo, que nasce da natureza do proletariado? Independente da consciência deles. Esqueçam a consciência nesse mundo. Trabalho. Quem dá mais? Acumulação. A venda da força de trabalho. Acumulação. Sobrevivência. Quem dá mais? Acesso aos bens. Acesso aos bens. A natureza, ela não te impõe, é a cultura que constrói. Então, nada é a natureza dele. É tudo um construto que vai impor a função dele. Quem constrói? Oi? Quem é esse construto? A realidade social. Então, a natureza dele, na verdade, nem a própria vida, porque não dá. Qual é a natureza do proletariado? Vamos lá. Onde nasce o proletariado? Não é da relação de compra e venda de força de trabalho. O proletariado não vende a sua força de trabalho. Isto não coloca ele numa determinada posição no processo de produção da riqueza material. Isto vem a natureza dele. E esta, a natureza do Deus. Hein? Não é uma construção Social. Sim, claro, tudo é construção social. Então, não é uma natureza. É natureza, sim. É. Não natureza, Mas não confunda a natureza natural. Não, veja. Você é um proletário. Você vende a sua força de trabalho. Você, independente do que você esteja pensando, do que você queira, independente da tua consciência desta situação, você pode achar que está sendo explorado ou não, isso não vem ao caso. Você, pela sua condição de venda de força de trabalho, o que acontece? Independente do que você queira, você é expropriado da sua humanidade. Veja, quando você vai lá na fábrica, você produz alguma coisa, o que está acontecendo? Você está transferindo para a coisa suas forças físicas, seu tempo, o que você é, suas forças físicas e mentais, que é o que nos faz humanos. Quando você tem aqui uma mesa, um livro, um caderno, uma caneta, uma cadeira, você tem o quê? Uma coisa? Sim, é uma coisa. Mas esta coisa é você, posto de outra forma, não é? É um processo social, claro. Construção social me cheira um pouco de pós-modernidade. Eu prefiro processo social. Porque o processo social me diz isto. Nós, trabalhadores, aqui produzimos estas coisas. Ao produzirmos estas coisas, nós transferimos as nossas forças para elas. Nós nos objetivamos nelas. Como é que você tem acesso a elas? Você vai ter que ir para o mercado comprar aquilo que você produziu. Você no sentido dos trabalhadores. A quem pertence aquilo que você era e que agora é sob esta forma? A você? Não. Pertence ao capitalista, ao patrão, que pelo contrato é dono da mercadoria que você produziu. Você produz a riqueza, você é expropriado
da riqueza que você produz, mas muito mais forte do que expropriar de uma coisa. Porque quando a gente pensa em riqueza, pensa em uma coisa. Não pensa em riqueza humana. E é isto que a gente tem que voltar a repensar. A coisa é apenas a expressão de um processo social que tira de você a sua humanidade, transfere para o produto e coloca na mão do outro esta riqueza. Este é um processo social. Ora, isto vai trazer para você uma tarefa, isso que eu estava perguntando, qual é o objetivo fundamental e essencial do proletariado? É retomar a sua riqueza. Mas ele só pode fazer isto eliminando este processo de exploração. Se não eliminar este processo de exploração, cuja raiz é a compra e venda de força de trabalho, não tem como. Ele pode ganhar mais, pode ter... Vai ficar sempre nesse limite. Sim. Ele pode até sair desse processo e se tornar burguês, porque o outro consegue fazer isso. O proletariado todo como classe não pode. Professor, eu quis saber transformar processo de Não. Não vamos discutir isso, que é uma coisa complicadíssima, sabe? Esse é tem que passar os textos. Eu sugiro para isso a leitura da tese da Neide Almeida Fávaro. Neide Fávaro. Vou mandar no e-mail, que eu vou ali também, porque Eu poderia entrar nisso, mas aí dá um não consigo, estou com muito tempo. Eu sugiro a leitura, depois podem trocar figurinhas. Ele faz trabalho educativo. Ele vai fazendo esse processo. Ele trabalha com o princípio educativo. Acho que é um equívoco fundamental. Numa hora eu até discuti um pouco com ele. Isso, traz a Neide para discutir essas coisas com mais. também. Tá bem. Isso. Bom, sim. Então, o objetivo essencial que nasce desta natureza, não é natural, é uma natureza socialmente construída, é a total e integral eliminação de toda forma de exploração do homem pelo homem. Este é o objetivo não planejado, que nasce da natureza, enfatizo, socialmente construída do proletariado. O proletariado tem este objetivo, que nasce da natureza dele. Tomar consciência dele e lutar por ele é outra coisa, é outro departamento, sem dúvida nenhuma. Não basta ter este objetivo e não ter consciência dele e não lutar por ele. Mas o que interessa aqui é que, a partir disto, veja, se você tem um objetivo, você tem que ter os meios para isso. Você tem que ter as mediações para atingir este objetivo. Uma das mediações fundamentais, N mediações, mas para o que nos interessa, uma das mediações fundamentais é um conjunto de demandas teóricas que levem à compreensão da realidade social e levem à fundamentação de toda a luta para chegar a este objetivo. Então, para atingir este objetivo, o proletariado tem um conjunto de demandas teóricas. N demandas, mas o que eu quero enfatizar, que nós queremos trabalhar sobre a problemática do conhecimento científico. O proletariado precisa dar origem a uma concepção de mundo radicalmente nova. O que eu estou querendo enfatizar aqui é que essa concepção de mundo, depois eu vou dizer, cujos fundamentos foram lançados, principalmente por Marx, não nasceu da cabeça do Marx.
nasceu da natureza do proletariado. É o proletariado que precisa de uma concepção de mundo nova. É o proletariado que põe na mesa, pela sua natureza, determinadas demandas teóricas, que depois os intelectuais vão elaborar teoricamente. Mas, veja, a demanda é objetiva, não nasce da subjetividade. Não, o Marx um dia teve um estalo, eu gosto tanto do proletariado, eu vou então elaborar uma concepção de mundo que seja de interesse para ele. Não é isso não. Porque o Marx, depois eu vou mostrar rapidamente a trajetória dele, na medida em que ele se liga ao proletariado, ele vai traduzindo teoricamente e respondendo às demandas do proletariado. Quais são essas demandas fundamentais? Primeira demanda. Veja, obviamente, é preciso fundamentar a possibilidade e a necessidade da superação da desigualdade social, da exploração do homem pelo homem. Não dá para simplesmente pregar o amor ao próximo, porque eu amo todo mundo, porque eu sou um cara muito legal, porque eu gosto de vocês. Não basta isso, não basta a boa intenção. Vejam como é diferente. O cristianismo vem pregando o amor ao próximo há mais de 2000 anos. E o amor ao próximo está cada vez mais longe. Tem algum problema na pregação do cristianismo. Hein? E nas hipocrisias que vem os bastidores disso também. Tá, que é resultado também desse nosso formato social. Claro. Mas eu posso admitir que muitos cristãos são muito bem intencionados. Aliás, eu era muito bem intencionado quando eu era cristão. Só que o cristão é o cara idealista no sentido filosófico do tempo. Ele acha que mudando o coração das pessoas muda o mundo. Bom, deixa lá o cristianismo. O proletariado precisa de resposta a um conjunto de demandas teóricas que fundamentem a possibilidade e a necessidade da superação radical da exploração do homem pelo homem, cuja última forma é a exploração capitalista. Quais são essas demandas? Primeiro, o proletariado precisa de uma teoria que demonstre a radical historicidade e socialidade do ser social. O que quer dizer isso? Demonstrar a total historicidade significa demonstrar que a realidade social é produto integral e exclusivo da atividade humana. Nas conversas que tem com os professores, assim, discordam, né, da pesquisa, enfim, no inventário, mas se for dessa forma, se é preciso ter essa concepção do mundo radicalmente nova, que esse conjunto de demandas teóricas para compreensão da realidade social, aí no inventário, isso não seria um idealismo? Não seria o idealismo por quê? Porque não é no sentido de sai da ideia de alguns iluminados que vão mostrar para o proletariado que ele é explorado. Não é nesse sentido. Esse conjunto de demandas teóricas para a construção da realidade social partem dessa relação e partem dessa própria sociabilidade. Como é isso? Não, isso não cai no seu coração, não cai. Veja, obviamente porque não é ideia, porque é uma tradução do processo real. Você tem que demonstrar, por isso que não basta afirmar, toda a realidade social é produto da atividade humana, sim, que demonstre. Porque vocês viram ontem que toda a teorização burguesa tem como elemento final, na pedra de
toque final, a afirmação de que nós, o ser humano, é egoísta por natureza. Por natureza significa não por relação social. E ao definir isso, tira a possibilidade de mudança, de transformação, porque se ele é assim, não vai mudar mesmo uma outra forma. Não é possível, porque isso é natural do ser humano. Então isso está tão forte que até quem faz leituras, busca compreender. A discussão que meu filho fez lá para a filosofia, ele chegou com essa ideia. Mãe, mas o ser humano é egoísta, depende se é capitalismo, se é globalismo, Não, digo que foi colocado para ele. Eu disse, então a gente parte do princípio do ser humano é egoísta. Aí, Veja, toda a fundamentação do justnaturalismo, do liberalismo, do iluminismo, todos esses autores partindo desse pressuposto. O ser humano é egoísta por natureza. e é um argumento forte isso, né? É um argumento forte. É porque a nossa vida cotidiana não mostra isso. Todos nós somos egoístas. Não tem dúvida. Por mais que você pratique boas ações, faça caridade, mesmo a Madre Teresa de Calcutá, a irmã Dulce, que dedicaram a vida toda, mas todos nós temos que, lembra do que eu disse ontem, aquele ato de proferir de força de trabalho dá o seu direito de perseguir os seus interesses. Você tem a obrigação de cuidar dos seus Ele que interesses. dá essa nova ele. Se você não cuidar dos seus interesses, do seu emprego, do seu salário, da sua vida, quem vai cuidar? Então, isso entra por todos os poros do nosso corpo, esta convicção. E como as pessoas não conhecem efetivamente a história, jogam isso para trás. Não dá para fazer aqui a explanação de como esses grandes teóricos montaram essa perspectiva. Mas é muito claro, né? Como eles analisaram pela sociedade e jogaram aquilo para trás, e a história toda foi assim, olha lá desde o começo. Naturaliza o que é social. E hoje, há grandes tentativas de mostrar como certas pessoas nascem para o crime. É biológico isso. A tentativa de biologização da natureza é sempre uma luta contra a socialização da natureza. A socialização total da natureza humana é revolucionária. Bom, proletariado, por isso o proletariado, a primeira demanda é o proletariado precisa de uma teoria que não apenas afirme, mas que demonstre que a realidade social é integral e exclusivamente resultado da atividade humana, portanto, da atividade interhumana, da socialidade, e que se dá ao longo do processo histórico. Ou seja, é uma teoria que demonstre que nós não nascemos racionais, não nascemos livres, não nascemos egoístas, não nascemos nada a não ser com potencialidades de vir a ser tudo isso. E também, obviamente, precisa de uma teoria que demonstre como é o processo de se tornar membro do gênero humano, se tornar humano, não nascer humano. Ou seja, ele precisa de uma teoria que exclua tanto Deus quanto a natureza como autores da realidade. Ele fala da emancipação política. A clareza. Hein? Por isso que ele fala da questão da emancipação política. Claro. A emancipação política, da qual fazem parte os direitos sociais, civis, políticos, etc., e a democracia e toda a cidadania, faz parte da
da lógica do capital. Esse conjunto de demandas teóricas baseadas por esses pensadores, eles traduzir esse novo ato que funda esse poder, que é o regimento. É ilusão pensar que quanto mais cidadania e mais democracia, melhor vai ser a realidade social. Melhor pode ser dentro do capitalismo, mas não vai para Mas como é além do difícil capitalismo. entender isso, né? Como é difícil entender isso, discutir isso, inclusive com autores, pessoas que se colocam dentro da oposição. Infelizmente, porque a esquerda perdeu a perspectiva revolucionária. Isso vamos discutir mais à tarde. Bom, segunda demanda. Veja, a primeira demanda é fundamental. Historicidade e socialidade radicais, não é? É importante dizer o termo radical, porque a burguesia, os pensadores burgueses foram os primeiros a afirmar que a realidade social é histórica. Lembra do vídeo? Nós fazemos a história humana. Porém, com aquele fundinho, né, natural do egoísmo humano. Mas claro, somos nós que fazemos as leis, somos nós que fazemos os sistemas políticos, somos nós que fazemos tudo, mas não somos nós que construímos a natureza do mundo. Esta é a perspectiva política. O proletariado precisa romper com isso, por isso a cultura é total, essencial e radical. Segundo, o proletariado precisa de uma teoria que demonstre que a realidade social é em si mesma uma totalidade. Veja, a categoria da totalidade para o proletariado poder fazer aquilo que tem que fazer, tem que ter um caráter ontológico. A realidade tem que ser em si uma totalidade, não tem que ser a totalidade que eu construí. O meu construto teórico tem que ter como referência a realidade objetiva. Vocês vão ver metodologicamente como isso é fundamental. Portanto, a segunda demanda do proletariado é a demonstração de que a realidade social é em si mesma, não como produto da minha cabeça, uma totalidade. Parênteses, totalidade, para a gente se entender do que estamos falando. Totalidade implica sempre um conjunto de partes articuladas entre si, em permanente processo de desenvolvimento. Portanto, não é uma coisa estática, estável, parada. Em determinação recíproca entre todas as partes. Portanto, uma parte influenciando a outra, todas elas construindo, com inúmeras mediações entre uma coisa e outra, e com uma matriz única comum. Vejam a diferença desta definição de totalidade daquela ideia de holismo. Tudo se relaciona com tudo. O holismo teve em moda durante umas décadas atrás. A ideia de que nós fazemos parte